Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal remarcou o julgamento do Núcleo 3 no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe. A Aline Becht tem todos os detalhes. Aline, muito bom dia para você. Para que dia, então, agora ficou marcado? Olá, muito bom dia para você, Soraya, para o Nonato, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, inicialmente o julgamento do Núcleo 3 estava marcado para os dias 8 e 9 de abril, mas foi remarcado agora para os dias 20 e 21 de maio. Essa decisão foi tomada pelo próprio presidente da primeira turma da Suprema Corte, o ministro Cristiano Zanin. Esse Núcleo 3 ele é formado por 11 militares e um policial federal e eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de tramarem ações táticas ali em relação a essa suposta tentativa de golpe, com a tentativa de manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. Nesse grupo destacam-se generais Estevão Teófilo e Newton Diniz, coronéis também Bernardo Romão, Fabrício Moreira e Márcio Nunes, tenentes coronéis como Cleverson Ney, Hélio Ferreira, Rafael Martins, Rodrigo Bezerra, Ronald Ferreira e Sérgio Ricardo e o policial federal Vladimir Matos Soares. Essa primeira turma do STF é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, ministro Luiz Fux e também a ministra Carmen Lúcia. E se a denúncia contra esse grupo for aceita, acontece a mesma coisa que nós vimos ontem em relação ao núcleo principal, que tinha ali entre os integrantes o ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir do momento que o STF aceita a denúncia, uma ação penal é aberta na Suprema Corte e aí os acusados passam a serem réus e aí eles passam a responder ali as próximas etapas de todo o processo, fazendo o cumprimento de todo o processo. Destacando um pouco das datas para vocês, o Núcleo 1 já foi julgado antes de ontem e ontem, o Núcleo 2 será julgado nos dias 29 e 30 de abril e o Núcleo 3, esse que foi remarcado nos dias 20 e 21 de maio. Soraya. Aline, faltava também uma definição de data para o julgamento do Núcleo 4. Também será no mês de maio? Também será no mês de maio, será nos dias 6 e 7 de maio. Esse Núcleo 4, ele é acusado de praticar ali a desinformação, o fake news nas redes sociais em relação ao processo eleitoral brasileiro, especialmente em relação às urnas eletrônicas. Também é um grupo formado por militares, um policial federal e um representante do Instituto Eleitoral. E aí destacam-se Ailton Gonçalves, Ângelo Martins, Giancarlo Gomes, Guilherme Marques, Reginaldo Vieira, Marcelo Araújo e Carlos César. E aí a gente segue por aqui acompanhando essa agenda de julgamentos que a Suprema Corte terá até o mês de maio, até o fim do mês de maio, desses 4 núcleos que foram divididos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Todos serão julgados pela primeira turma do STF e aí, terminando essa fase da denúncia, começa a fase da ação penal. E aí esses réus podem serem condenados ou absolvidos dos crimes que cometeram, que foram ali acusados por eles. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Vamos chamar aqui a Deise Ciocari. Deise, a gente tem ali colocado em mesa um plano de trabalho, né? Mas algo sinaliza essa mudança, esse adiamento já do Núcleo 3? Sim, Soraya, tem um ponto interessante, né? Porque num tribunal que vem assumindo o protagonismo desde 2016, essa mudança estratégica no tempo, ela não é só cronológica, né? Ela significa muito mais. Porque o que acontece? Como esse julgamento ele foi colocado mais para frente, ele tira desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro toda a tensão midiática, todo o espetáculo que isso envolveu, dá uma acalmada nos ânimos e aí se retorna fazendo um julgamento de um núcleo que é muito importante, que é muito próximo ao entorno bolsonarista. Então você tem um arrefecimento na questão midiática e isso acaba sendo muito importante até para não interferir no próximo julgamento. Tem um outro ponto também em relação à cronologia e esse adiamento que a gente tem que destacar, que é quanto mais perto das eleições do ano que vem, maior é o impacto político. Então esse julgamento ele vai
mais para diante, ele vai ter um impacto político muito maior nesse entorno bolsonarista e ele vai ter um impacto também nas convenções partidárias e na formação das coligações para o ano que vem. Então, além de ser uma mudança simplesmente cronológica, ela é extremamente estratégica.